Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Hungria, a eleição nacional que conta para o destino da Europa. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! A Hungria entrou na reta final da campanha eleitoral num clima que oscila entre a ansiedade, a euforia e a esperança. Ao fim de 16 anos no poder, o homem que acabamos de ouvir no comício em Budapeste, Viktor Orbán, corre o risco de perder o apoio dos eleitores húngaros. E esta simples possibilidade, confirmada por sucessivas sondagens, torna esta eleição não apenas importante para eles, como para todos os cidadãos da União Europeia. Orbán é o rosto acabado da extrema-direita nacionalista e iliberal que nos últimos anos tem comportado como um agente nomeado por Vladimir Putin para travar o apoio europeu à Ucrânia. Como é o exemplo perfeito do líder autocrata que degradou a democracia húngara com sucessivas tentativas de controlar a justiça ou a independência da comunicação social. Ou ainda, o líder de uma autocracia corrupta que moldou o mapa eleitoral do país em benefício do seu partido e dos seus aliados. Uma excrescência iliberal numa Europa que se diz fiel aos valores da democracia e dos direitos humanos. O fim do seu reinado seria, por isso, um alívio. Pelos danos que provoca ao país ou pelos malefícios que causa a todos os que acreditam que a União Europeia é ainda o mais sólido e consistente projeto transnacional de democracia, justiça e paz, apesar de todos os seus defeitos. A desafiá-lo está um jovem conservador de direita, Péter Magyár, que tem surpreendido pela sua capacidade de mobilizar os eleitores até em bastiões tradicionais do Fidesz, o partido de Orbán. O seu Tidza, um partido recente, está a saber galvanizar um eleitorado cansado dos abusos da oligarquia ou de uma situação económica que tolda as suas perspectivas de futuro. Péter Magyár está a demonstrar uma enorme capacidade de mobilização dos húngaros nas cidades que sempre foram mais hostis a Orbán, como nas comunidades rurais mais pobres. Estará a Hungria a 2 dias de mudar de rumo? A deixar de ser um proxy da Rússia ou de Donald Trump e a assumir o seu lugar de membro pleno e convicto da União Europeia? Maria João Guimarães, jornalista do Público, está há dias na Hungria a acompanhar de perto o ritmo intenso e ansioso desta campanha. A Maria João, jornalista da equipa do Internacional, é a convidada deste episódio do seu podcast da manhã. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Maria João Guimarães, em primeiro lugar, muito obrigado por vires ao P24. Estás a participar a partir de Budapeste, onde te encontras enquanto enviada especial do Público para estas eleições tão cruciais, não apenas para a Hungria, mas também para todo o futuro da Europa. Mas deixa-me começar por uma pergunta que nos remete um pouco para o passado. Nas últimas legislativas na Hungria, as sondagens apontavam também para a derrota de Orbán e, depois de contados os votos, o primeiro-ministro acabou por triunfar. O que é que achas que pode acontecer de diferente esta vez? Olá, Manela, obrigada. Eu acho que desta vez há uma grande diferença, apesar de tudo, nas sondagens. É verdade que nas últimas eleições o candidato da oposição unida foi considerado como o primeiro que tinha de facto alguma hipótese de vencer Viktor Orbán, mas as sondagens eram muito mais próximas. Havia sondagens que davam empate, havia sondagens que davam uma ligeira maioria, havia sondagens que davam a maioria para Orbán. Portanto, estas sondagens agora dão diferenças bastante grandes, algumas entre eleitores mesmo decididos na casa de 20 pontos percentuais entre os decididos, no global às vezes 10 pontos percentuais. Saiu esta semana uma sondagem que chega a dar uma hipótese de uma maioria de 2/3 para a oposição. As pessoas estão a olhar para estas sondagens com algum ceticismo por causa das peculiaridades do sistema eleitoral húngaro, porque o partido no poder, o Fidesz, de Viktor Orbán, foi alterando o sistema de modo a dar-lhe vantagem. O que isto quer dizer é que, para vencer uma maioria parlamentar, a oposição teria que ter uma vantagem maior em termos de percentagem de voto. Ou seja, é possível até que a oposição tenha 2, 3, 4 pontos percentuais a mais e, mesmo assim, não consiga ter a maioria parlamentar. Portanto, é um sistema um bocadinho especial. Mas eu acho que o ambiente é muito diferente, porque o candidato da oposição da última vez não conseguiu gerar esta onda de entusiasmo que de facto há à volta do candidato atual da oposição.
O que é que, em concreto, nas zonas rurais onde o Fidesz e o Viktor Orbán tinham mais implantação, mais força eleitoral, também aí parece que está a haver algumas mudanças no sentido, portanto, de apoiar o candidato da oposição. O que é que tu achas que pode ter acontecido aí nessas zonas rurais para haver tantos sinais de que o eleitorado mais conservador quer uma mudança na política na Hungria? Pois essa é uma ótima pergunta. De facto, o Fidesz já tinha perdido as cidades e, de facto, a sua implantação, os seus eleitores estão mesmo nas zonas rurais, nas localidades mais pequenas, e continua a ser uma base sólida de votos. Apesar de tudo, há muitas pessoas que estão descontentes com o estado do país. A Hungria é neste momento considerada o país mais pobre da União Europeia. As pessoas houve um aumento enorme do custo de vida. Não houve investimento em coisas como a saúde é descrita como estando num estado calamitoso, os hospitais estão em más condições, ainda recentemente me disseram que há pessoas que preferem não ir ao hospital, o que quer que tenham, e tratar-se em casa, porque a situação é mesmo difícil. Portanto, as pessoas viram as suas condições de vida degradar-se. No entanto, continua a ser a base eleitoral do Fidesz, continua a estar nestes sítios, e mesmo tendo o candidato da oposição feito uma volta pelo país, ele está a fazer imensos comícios. Ele, na última semana, tem 5 a 6 comícios por dia, visitas a vários sítios. Portanto, ele está mesmo a tentar uma mobilização grande agora nesta reta final. Mas, de facto, sim, dizem que há sinais de que mesmo entre estes sítios, bastiões e eleitores fiéis do Fidesz, que começa a haver descontentamento, sim. Tu já tocaste naquele que eu suponho ter sido o principal tema, ou está a ser o principal tema da campanha, que é a situação da economia e das condições de vida. O desconforto que existe em Bruxelas sobre a sensação de que a Hungria é uma espécie de agente infiltrado do Kremlin, isso é debatido, e já agora também é debatido aquela questão de haver influências externas, seja do Kremlin dos Estados Unidos pelo lado de Orbán, ou da União Europeia e da Ucrânia, supostamente pelo lado de Peter Magyar. Isso tem sido discutido na campanha? Sim, eu acho que Orbán está a tentar que esta campanha seja sobre uma coisa que não foi muito convincente, que é uma hipótese da Hungria se ver arrastada para a guerra na Ucrânia. E tem feito de uma possível interferência ucraniana uma grande parte da campanha, ou quer dizer, anda-se nas ruas de Budapeste e os cartazes são com Zelensky, von der Leyen, por exemplo, mas parece-me que não é uma narrativa, especialmente a parte da Ucrânia, que esteja a ter grande sucesso. Há, de facto, eleitores do Fidesz que dizem que a oposição é paga por Bruxelas e que não querem o bem dos húngaros, toda essa retórica. Portanto, sim, isso existe, mas eu penso que, em geral, não está a ser assim tão convincente. Já agora, uma outra questão que eu te coloco é temas como a compra de votos que foram, por exemplo, reveladas, ou pelo menos não é reveladas porque já se suspeitava disso, mas que foram comprovadas com um documentário que, segundo se pode ler na imprensa internacional, foram vistas por mais de 2 milhões de húngaros. Esse tema, ou a hegemonia dos mídias no apoio de Orbán, isso tem sido debatido? É difícil dizer que tem sido debatido. De facto, os mídias estão todos com Orbán, exceto algumas honrosas exceções de mídia independentes de investigação, etc. Mas toda a televisão, incluindo a pública e a privada está nas mãos de empresários amigos de Orbán, rádios, jornais, tudo é pró-Orbán. Portanto, de facto, a assimetria é gigante e eu acho que nós não temos bem noção disso, não é? Quão diferente é, de facto. Os recursos são muito diferentes. O Fidesz tem todos os recursos do Estado ao seu dispor e usa-os, não é? É, de facto, uma coisa que faz imensa diferença. Há muitas pessoas que só têm acesso a essa informação, às vezes propaganda, não é? É um tema, de facto, para quem está de fora, não é? Vemos os jornalistas que continuam a documentar a interferência da Rússia, não é? As gravações de o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria dizer ao seu homólogo russo que está ao seu dispor. Isto são coisas que muitos húngaros não gostam nada de ouvir, não é? Claro. Ainda por cima, portanto, olhando até para o histórico do relacionamento entre a União Soviética e a Hungria. Aliás, tu, numa das tuas últimas reportagens, viste bandeiras com o símbolo nacional, portanto, recortado, que é, de facto, uma
uma recordação da invasão da Hungria em 1956. Então, portanto, sobre esta questão da compra de votos, isso tem sido falado? Sim, tem sido falado e de facto é uma coisa que já acontece há muitos anos e sempre foi comum, quer dizer, fala-se de compra de votos por 5 quilos de batatas, coisas deste género, mas de facto saiu um documentário agora muito impressionante porque mostra não só a compra de votos como o ambiente de intimidação nas pequenas localidades, com histórias desde... Há um caso de uma mulher que acaba de dar à luz e, como forma de pressão sobre essa família, o recém-nascido não tem alta do hospital, não sai com os pais. Ou casos como há uma presidente da Câmara numa localidade que também é a médica que passa as baixas à função pública, a médica de família que passa as receitas às pessoas e a diretora do lar de idosos. E também se vê nessa localidade como essa presidente da Câmara, no fundo, as pessoas têm medo, se não votarem no Fidesz, que fiquem sem as baixas médicas, sem as receitas, que os seus familiares que estão no lar, de repente, lhes seja dito que já não têm condições para ficar e, portanto, é uma pressão, não é apenas compra de votos, é mesmo um ambiente intimidatório muito grande para as pessoas sentirem que têm mesmo que votar no Fidesz. Uhum. Uma última pergunta, Maria João. Se Orbán perder, o que é que achas que pode acontecer? A força da democracia húngara, das instituições húngaras, é capaz de resistir a eventuais tentativas de subversão dos resultados? Essa é uma pergunta, de facto, de 1 milhão de euros, não é? Porque é muito difícil arriscar. Há muitas pessoas com quem eu tenho falado que dizem que não imaginam Orbán a ceder o poder. Há pessoas que acham que não o fazer seria catastrófico, porque seria dar um passo, quer dizer, nós já sabemos que este é um sistema, o próprio Orbán diz que é uma democracia liberal, há outras pessoas que lhe chamam autoritarismo competitivo, ou o que seja, mas não é uma democracia plena, não é? Mas, de facto, levar a cabo fraude eleitoral a larga escala ou mesmo recusar-se a reconhecer os resultados ou de alguma maneira arranjar maneira de impor algum estado de emergência ou que fosse para não ceder o poder, seria um passo à frente, não é? E é difícil imaginar em que condições é que fica um país assim, não é? Como é que vai atrair investimento, como é que vai estar dentro da União Europeia, não consigo imaginar, mas de facto a Hungria também tem muitas coisas que há uns anos não imaginaríamos e que estão a acontecer, portanto difícil. Temos que esperar para ver. Maria João, muito obrigado por vires ao P24. Eu convido os nossos ouvintes a seguir as tuas reportagens para ficar com um retrato muito mais completo sobre aquilo que está a acontecer nestes últimos dias desta eleição tão importante, enfim, como já disse, para a Hungria, mas também para todos nós, cidadãos da União Europeia. Foi um prazer ter-te aqui. Bom trabalho aí na Hungria, onde vais ficar pelo menos até ao final das eleições. Até breve. Obrigada, até breve. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. Há uns 9 meses atrás, na Cimeira da NATO, em Haia, escutamos esta surpreendente manifestação de subserviência do secretário-geral da NATO, o holandês Mark Rutte, ao presidente dos Estados Unidos. Dirigindo-se a Donald Trump, Rutte disse que tinha de ser o daddy, o paizinho, a pôr na ordem Israel e o Irão, que na altura, dizia o presidente, se comportavam como crianças. Esta meiguice, aliada a conversas privadas entre ambos que Trump revelou, continua até hoje. Na quinta-feira, Rutte disse à imprensa, após uma reunião privada na Casa Branca, que o presidente está claramente desapontado com a recusa dos membros da NATO em entrar na guerra ao Irão. Mas disse mais, disse que percebia Donald Trump. Não está em causa o esforço que Mark Rutte teve e tem de fazer para manter a Aliança do Atlântico Norte coesa, mas há muito que está em causa esta clara subordinação ao presidente. Ele percebe Trump e não percebe os europeus porque um pouco mais de racionalidade e isenção não ficavam mal ao holandês. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um bom fim de semana e muito obrigado por estar connosco. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.